órgãos. Isso salvou a vida de Alexandre. Precisava de um coração novo. Eu achava que ia morrer, mas já nasci. E outra notícia boa para a saúde. Mais de 400 milhões foram repassados para os municípios este ano. Aqui em Teresópolis faltava meu remédio. Agora não falta mais. Começamos a virar o jogo. Ajude a virar o jogo da saúde. Doe órgãos. Informe sua família sobre a sua decisão. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Oito e meia, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Agora, engraçado, agora no intervalo, a Angeline falou uma coisa que deixa as pessoas com consciência, às vezes, pesada de muita... de uma criança que não conseguia ter bom desempenho na escola, depois que descobriram que a menina já estava 2 dias sem comer e que ia para a escola comer. É muito triste. Aí eu concordo com você, é muito difícil fazer uma revolução educacional sem fazer as outras, né? Uhum. Não adianta você for montar 500 universidades e não ter ensino médio, ensino básico. Não adianta nada. Isso, e políticas públicas que deem suporte também a essas pessoas, para exercerem efetivamente a cidadania, né? Vamos lá, Luiz. Não, você jogou dois temas, né, das cotas. Eu vou tentar ser muito breve, muito, porque na verdade são perguntas complexas. Deixar bem claro que eu não sou contra as cotas, não, ao contrário. Sim. Eu acho que é necessário porque não tem outra alternativa. Sim. Então eu vou ser bem breve, perdoe se eu for superficial, porque a gente poderia conversar só sobre isso a manhã inteira. Sobre uma das perguntas, né? As duas juntas, então, Marco, você me colocou numa saia justa aqui, mas vamos lá. Com relação a esse interesse político, né, de formar uma população esclarecida, politicamente engajada, criticamente atuante, realmente há um consenso, né, entre os educadores de que não há um interesse tão fidedigno assim em formar uma população que esteja preparada para os enfrentamentos políticos, inclusive, porque isso faz com que as estruturas de poder fiquem tensionadas, porque as pessoas estão mais competentes para a participação e, consequentemente, elas também estão mais engajadas e preparadas para exercer pressão social na classe política. Então, a vontade política sempre foi muito determinante para os rumos da educação no Brasil. Então, vou responder assim, tá bom? Desculpe se eu não estou conseguindo responder. Muito claro, não, resposta perfeita. A segunda pergunta sobre cotas, como nós estávamos conversando, né, durante o intervalo, você fez um comentário inicial nesse bloco, eu particularmente acredito que as políticas de ação afirmativa elas são fundamentais no cenário nacional de alijamento ou de colocação à margem de determinados grupos que foram excluídos historicamente, né, tanto dos direitos, né, quanto do acesso à educação. Na verdade, a história da educação é uma história excludente, né? Nós tivemos inicialmente um tímido movimento de democratização, mas que talvez não tenha nem se concretizado ainda. No ensino fundamental hoje, avançamos muito, quase 100%. Mas no ensino médio e na educação superior, então, ainda o percentual de doutores no Brasil é algo surreal de mínimo, né? Então, a nossa história da educação no Brasil, ela é, sim, tal como a nossa história do Brasil, uma história de desigualdade de ofertas educacionais. Então, nós temos grupos que foram colocados à margem, desamparados pelo Estado e que precisam, no meu ponto de vista, é um tema muito polêmico, nós demandaríamos tempo para poder colocar argumentos, né, até mais qualificados e conversar sobre isso com a propriedade que merece. Mas, do meu ponto de vista, nós carecemos, sim, de alternativas e de políticas que possam fazer com que as pessoas tenham mais possibilidades. Do contrário, nós não teríamos hoje... eu não teria, de repente, no IFE, os meus alunos, né, que muitos vêm de uma camada social menos favorecida e podem, então, às vezes são os primeiros a cursarem um curso superior da família. E isso é uma conquista social, não é só individual, é uma conquista social, uma felicidade, pelo menos deveria ser, né? Também não teríamos cursos que, historicamente, são cursos para a elite, para as camadas que, econômico-socialmente, são mais bem colocadas, como medicina e outros, recebendo pessoas também de origens sociais distintas. Eu entendo isso como uma conquista, uma vitória da sociedade como um todo. Então, acho que as ações afirmativas são, sim, importantes.
devem acontecer. E aí, como falávamos, né, se nós tivéssemos uma revolução da educação, aí teríamos um outro cenário, teríamos que conversar sobre isso, teríamos outros critérios, inclusive parâmetros, né? Mas levaremos, eu acho que, bastante tempo para democratizar acesso à educação, para poder fazer política pública funcionar para todos, né? Porque o nosso país tem esses atravessamentos de desigualdade que a educação por si só não consegue resolver. Desde o Marco fez a primeira pergunta, eu estava com a resposta na ponta da língua, que é do Darcy, e a Guiomar aqui acabou de me mandar. Estamos pensando junto. Professora Guiomar, é a fase da Darcy, né? Eu adoro. A crise da educação no Brasil não é crise, é projeto. Exato. Eu acho que é a melhor resposta. Pensamos juntos, Guiomar, mas você se manifestou antes, estava esperando se a Angelina ia falar ou não, ela falou, eu falei, vou entrar, mas vamos voltar. Aliás, tinha uma outra do Darcy que dizia, se não tiver escola, se não existirem escolas suficientes, daqui a não sei quantos anos não vai existir cadeia suficiente. Ele fez um paralelo com isso, eu vou descobrir depois. Outro ponto bastante polêmico, Marco, não vamos entrar nele hoje. Não, agora não. Mas foi uma frase do Darcy. Okay. Vamos factual, a gente... Sim. Eleição do IFE. Vou falar da minha experiência pessoal, não só profissional, mas experiência pessoal. Como cidadão, com noção do seu entorno, né? Foi muito marcado na história do IFE, e eu me lembro muito disso, a eleição de Luciano D'Angelo, em 85, se não me engano. Isso. Primeira eleição direta, né, para o IFE. Estamos falando de um período ainda dos estertores da ditadura, mas ainda ditadura. Né, ainda um general, não eleito por voto popular, direto. Presidente Figueiredo, logicamente que já depois da distensão lenta e gradual do Geisel, do Golbery, da anistia, da quebra do bipartidarismo, se bem que quebraram demais, né? A gente vive hoje também um custo de retalho, mas enfim. Polimulti. Mas ficou marcado ali a eleição do Luciano. Como ele falou aqui, e aí eu cito ele, e a Folha tem muito orgulho disso, foi a partir uma capa da Folha levada ao MEC que se fez valer, né, a vontade popular de eleger o seu diretor. Então a história da Folha com o IFE, ela tem algum tempo, ela está lá na redemocratização do Brasil, eu tenho muito orgulho disso. E de lá para cá, o Luciano entrou na vida política partidária, né? Está até hoje no PT, é uma cabeça pensante do partido, muito respeitada, né? Um articulador, participou de governos, Godofredo, em Niterói, governo campista em Campos, governo Arnaldo Viana também. Você teve Roberto Moraes, também tentou pelo PT uma eleição, não foi muito bem sucedido. Teve Cibele Darria, Jefferson, que vem de uma militância também no PT, ali, um dos 3 pilares ali do PT, que é a esquerda católica, né? Foi seminarista, enfim. Eu quero dizer o seguinte, do período da redemocratização para cá, todo mundo que esteve no comando da Escola Técnica, Cefet e IFE, eram pessoas ligadas ao campo da esquerda, com uma preponderância talvez do PT, como partido. E nós temos, pelo menos que eu me lembre, não sei antes disso, mas pelo que eu me lembre, de lá para cá, pela primeira vez um candidato, logicamente que política partidária não é o principal, mas identificado com o espectro político mais à direita, né? É uma mudança de paradigma, é um reflexo da sociedade na escola. E como é que se enxerga? Se for, como é que se enxerga? Eu acho que é possível, né? Inclusive, hoje em dia, nós temos as nossas escolhas políticas, principalmente relacionadas à presidência, né? As últimas eleições sendo um critério de estabelecimento ou não de determinadas relações.
Então, de algum modo, essas nossas posturas e escolhas políticas, ideológicas, enfim, acabam hoje interferindo até no nosso cotidiano ou nesse formato ali de se comportar e de se relacionar. Eu acredito que sim, né, de repente o lançamento, né, da candidatura, com respeito, inclusive, né, a todas as escolhas de plataforma política ideológica que as pessoas têm, os candidatos têm total direito a se filiar a determinadas ideias e determinadas correntes, né? Eu não estou fazendo juízo de claro. valor, eu só estou, né, sim, compreendi. Com você. Sim, compreendi completamente. Não, mas para o ouvinte. Não, claro. Então, eu acredito que, de algum modo, possa ter, sim, algum tipo de relação com esse vulto político, inclusive, né? Nesse novo cenário político do Brasil com relação aos partidos ou essas ideias. Brasil do mundo, né? Exato, né? Esse movimento que não é só nosso, né? Então, talvez tenha correspondência. Mas, Aloysio, eu queria até fazer uma complementação com relação a essa pergunta mesmo. Acho que a minha preocupação maior com relação ao nosso processo eleitoral e com relação a essa nossa dinâmica de escolha de representantes, que, como você falou, historicamente se consolidou num período muito turbulento, em que isso, né, era algo atípico, talvez, e o professor Luciano conseguiu implementar, e desde então nós temos tido escolhas mais democráticas para as nossas lideranças dentro do IFE, né? A minha preocupação muito é na garantia dessa legitimidade do processo, porque nós estamos num contexto muito complicado com relação a essa postura por parte da presidência, por vezes de indicação de representações que não foram necessariamente eleitas, né? Algumas universidades têm recebido alguns interventores e etc. Então, eu acho que precisamos prezar e defender muito, né, a legitimidade da nossa escolha ali do processo eleitoral, independentemente dessas posturas ideológicas, né, dos candidatos. Precisamos pensar nisso. Eu acho que é uma questão até muito interessante de reparar como que outras estruturas de pensamento, outras possibilidades, né, de fazer escola têm aparecido a partir dessa movimentação e dessa dinâmica política no Brasil, mas também vejo como sendo necessário a eleição de um representante que, de fato, né, esteja alinhado com os objetivos do Instituto, da instituição de ensino. E aí tem a ver com gestão democrática, tem a ver com essa questão de ampliar os espaços de participação. A eleição, por si só, ela não garante democracia dentro das instituições, mas é um indicativo importante de que os caminhos ficam mais abertos, né, e as passagens são mais ampliadas para as pessoas poderem se colocar, né. O que vai garantir são as práticas também da gestão após assumir, né, a liderança e, ao mesmo tempo, essa participação, essa ocupação dos espaços pela comunidade interna. Então, eu acredito que, de algum modo, deve ter alguma vinculação, sim, com essa movimentação das pessoas, se identificando mais, de repente, com outras plataformas, com outras ideias, e aí nós temos candidaturas diversificadas nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, acho que é importante, independentemente dessa postura, né, individual, dessa familiaridade ou afinidade, prezarmos sempre por esse funcionamento democrático e legítimo das nossas estruturas ali de escolha e de seleção dos representantes. Não sei se eu consegui te responder muito claramente, não é uma pergunta muito simples, mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma questão a se pensar, sim, de mais, talvez, de mais possibilidades até de ganhar espaço, né, por parte até de alguns políticos que aproveitaram, inclusive, desse movimento, né, para se tornarem representantes ali dentro do processo eleitoral. Então, é importante também a gente pensar, enquanto eleição, enquanto instituição pública de ensino, como que isso nos afeta. Só para deixar claro, porque hoje em dia... Mas em certo sentido é bom, porque antes a patrulha ideológica era só da esquerda, agora você tem patrulha ideológica da esquerda e da direita. Sim. Então, pelo menos, acho que patrulha ideológica é ruim, mas pelo menos democratizou o que é ruim. Uhum. Para deixar claro, eu não estou fazendo juízo de valor sobre... Não estou dizendo que era bom ter diretores do espectro político. Em princípio, eu acho que a diversidade é sempre melhor para a democracia. Com certeza, enriquece, a alteridade. né? Uhum. Então, só para deixar... Hoje Claro. em dia, a gente tem que
Certo, tá certo. Eu concordo contigo também. É engraçado, eu já fui chamado de coxinha durante o governo PT, hoje sou chamado de comunista, então eu não sei, é uma coisa bem diferente da outra, né? Mas quando você fala que falou en passant, e é uma coisa que se fala ali nos bastidores, você acha que há alguma possibilidade, se trabalha com alguma possibilidade que não seja de valer o resultado da urna no dia 11? Não tem nenhum tipo de ventilação dessa ideia. É uma preocupação muito individual minha frente a esses movimentos que têm ocorrido, né? Até vídeo Cefet Rio. Tem na Bahia também. Pois é, na verdade é uma preocupação muito individual. Eu tendo a acreditar que as coisas ocorram bem e fluam da maneira que vem fluindo, né? Mas deixaram brecha jurídica ali, né? Isso, né? Tanto na Bahia também. Tem uma brechinha jurídica. Pois é, mas até que ponto também resolver dessa maneira seria uma maneira, não sei, de legitimar o que as pessoas escolheram, né? Então você passa como um trator ali num processo e aí desconsidera as pessoas que estão dentro daquela instituição, muitas vezes com pessoas que nem fazem parte do quadro, né? Então é uma questão muito séria e que precisa, sim, ser pensada. Mas no nosso caso não tem nenhum... Nem vou alardear, daqui a pouco eu vou alardear as pessoas, jamais. É uma perspectiva muito individual minha, mas não tem nenhum tipo de movimento de comentário relacionado a isso, não. Eu perguntei se o Joanivão está aqui, perguntamos, né, Marcos? Se o Joanivão está aqui, também falou que não vê possibilidade nenhuma. Não. Vamos amanhã fazer a mesma pergunta ao candidato Maurício Ferrarese e na sexta-feira ao candidato Jefferson Manhães, né? Porque se 85, nos estertores da ditadura militar, eu falo a gente porque eu entendo, embora não tenha estudado no IFE, e por ser liceísta, até aquelas rixas de adolescente, em 7 de setembro com a escola técnica, aquela ideia de expiação das bandas. Mas eu entendo o IFE como o meu também, por estar aqui. E se a gente conseguiu fazer isso lá em 85, seria um retrocesso inimaginável, né? Uma coisa impensável. Mas fizemos ao Joanivan. Você citou, e eu tenho realmente os casos do Cefet e Cefet do Rio e o IFE da Bahia. Mas tem brechas jurídicas específicas ali que permitiram, né? E vamos refazer a pergunta amanhã ao Maurício Ferrarese e sexta-feira ao Jefferson, porque não pode conceber nada que não seja a vontade da urna expressa no dia 11, qualquer que seja ela. E fere também um princípio normativo constitucional. Quando a gente consulta, por exemplo, a Constituição Federal de 88 e a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional de 1996, nós vamos verificar que o modelo de gestão compreendido como sendo o voltado, né, e a ser desenvolvido pelas escolas públicas da educação básica é um modelo de gestão democrática. A partir do fortalecimento dos conselhos escolares, a partir do fortalecimento dos espaços de discussão do projeto político da escola. Então, fora tudo isso, né, para além disso, ainda nós temos um desrespeito também à própria legislação que nos rege o nosso funcionamento, o nosso próprio trabalho. Então, é importante também ficarmos atentos enquanto membros do IFE, pessoas fora do IFE, mas que também devem se sentir parte do Instituto, porque, como eu falei, essa percepção da escola como empreendimento coletivo seria maravilhosa ser compartilhada por todos, porque isso daria ainda mais força e mais legitimidade às ações das instituições de ensino, né? E do próprio Instituto. As pessoas entendendo como parte, inclusive, se apresentando propostas, seria, digamos assim, a realização plena, talvez, desse processo democrático e participativo. E é bom que, às vezes, a gente fala em envolvimento da sociedade, as pessoas associam isso à esquerda. Marco morou muito tempo nos Estados Unidos, sabe o quanto isso está no cerne do capitalismo. As high schools, por exemplo, são debatidas abertamente tudo, com a comunidade. Quer dizer, você tem exemplo disso em regimes socialistas, em regime capitalista, essa coisa do pertencimento entre escola e comunidade. Isso independe de ideologia. Sim. Exatamente. Você tem toda a razão. Participação, bom, claro que existem lugares nos Estados Unidos onde o povo é meio mais alienado e tal, alguns estados muito
na parte mais urbana dos Estados Unidos. As duas costas, né? As duas costas. O Né? Centro-Oeste aqui é Centro-Oeste é complicado. Você sabe que o Pato Donald é a personificação do cara do Centro-Oeste, né? O cara quer tudo resolver exatamente. Mas tem o Centro-Oeste no meio-oeste, né? O meio-oeste. Mesmo assim, tem umas cidadezinhas assim onde as atitudes, né? As atitudes. Eu fui um amigo comprando, ele vinha do Canadá, entrou nos Estados Unidos e parou para comprar cigarro numa gas station. Deu dólar canadense, que estava escrito assim, tanto cigarro, tantos dólares canadenses, tantos dólares americanos. Aí ele deu dólar canadense. A moça falou assim: eu não aceito dólar canadense. Ué, mas está escrito assim, não, só para o senhor saber a cotação. Não, mas eu não tenho dólar americano, então canadense eu não posso aceitar. Ele falou: só sabe onde eu posso trocar? Eu falei assim: sei, aqui, comigo. Ele, como? Aí ele já me cutucou assim: que isso? Aí ele deu, ela trocou, agora só pode comprar o cigarro. Aí ele foi comprar o cigarro. Mas por que essa diferença? Não, porque o dólar, a caixinha é de uma pessoa e o cigarro é de outra. Eu não posso fazer. Juro por Deus. Tradicionalmente o meu. É muito. O meu oeste lá é mais complicado, né? Mas enfim, voltando para a nossa realidade e para fechar, que está chegando no nosso horário, qual a sua perspectiva para a eleição? Pessoal. Olha, minha perspectiva é a melhor possível, né? Eu acredito muito nos processos democráticos. Acredito, inclusive, e aposto no que a comunidade decidir e entendendo que talvez algumas ações nos representem mais e cumpram mais essa função do Instituto em si. Mas tenho vivenciado lá no Campo Centro um processo eleitoral de campanha que é tranquilo, respeitoso. As pessoas têm se colocado à disposição, inclusive, para conversar, debater os planos de gestão. Então, tem uma perspectiva bastante positiva. Claro que nós temos um contexto histórico, político, de enfrentamentos a serem feitos. Então, que os candidatos eleitos, tanto para as direções dos campi, quanto para a reitoria, tenham essa postura firme de defesa, inclusive, da escola pública, de defesa dos interesses públicos, né, e das pessoas que irão representar. Então, penso eu que os resultados refletirão, de alguma maneira, essa expectativa das pessoas de continuarem em uma instituição centenária que se fortalece, né, gradativamente, que tem buscado dia a dia um aumento, um crescimento, uma ampliação da qualidade do ensino, dos serviços que são realizados ali pelas pessoas, pelos servidores, pelos docentes, enfim, e também de uma instituição que tem uma marca regional, uma marca no município, que é de chamar pessoas, incluir pessoas e fazer com que essas pessoas retornem, talvez com essa dimensão um pouco mais esclarecida, ou essa dimensão de qualificação mais aprimorada para a sociedade, né, depois. Então, torço para que nós consigamos eleger os nossos representantes, as nossas lideranças, de um modo tranquilo, respeitoso, democrático, ao mesmo tempo entendendo que nós precisamos, né, de perfis de liderança que sejam perfis engajados. Quando falo engajado, não é engajado de política partidária, né, mas é um perfil isso, e disponível, disposto, inclusive, a desafiar e a superar desafios que a instituição apresenta e vai apresentar, né? Isso tanto de orçamento quanto de políticas públicas, de alcance, inclusive, dos nossos projetos institucionais. Bom, é isso aí. Conversamos com a Angeline Moço Rangel, professora do IFE. Amanhã teremos aqui o candidato Maurício Ferrares, a partir das 7 horas da manhã, no Folha no Ar, primeira edição. Angeline, muito obrigado pela sua presença, pela sua... Né? E creia, foi uma ótima entrevista. Como a Luísa falou no intervalo, eu falo publicamente, realmente você tem uma fluidez muito grande, bem diferente da tal da timidez e nervosismo que você falou antes.
Bem diferente. Relação, pensamento e de incrível. expressão. Muito bom entrevista, parabéns. Peço desculpa se eu não consegui responder, né, com propriedade a tantos questionamentos, mas estamos lidando também com questionamentos que são complexos, né, que demandariam até mais tempo, mas agradeço novamente o convite e parabenizo vocês pela cobertura das eleições do Instituto, pelo papel que vocês têm cumprido também ao longo desse tempo e torço para que permaneçam assim e em parceria conosco, porque é muito, muito bom. Valeu. Aloysio, até amanhã. Até amanhã. Amanhã já anunciei aqui o candidato Maurício Ferrarese. E fechamos o ciclo na na sexta-feira. sexta-feira, professor Jefferson, desejando a melhor sorte possível aí A todos. A todos e que venha essa democracia. Isso. Ok, Angelino, sucesso para você. Aloysio, até amanhã. E voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Folha... Não, aliás, o Direto da Redação. Daqui a pouquinho. Olha, você não aguenta mais sentir dor.